Bom, vamos continuar aqui, né, onde a gente parou na ligação covalente. Então, nós temos aqui os tipos de ligações e aqui nós temos como o básico, né, seria a ligação covalente simples, né? Então, aqui a figura não está muito boa, mas dá para enxergar. Nós temos dois átomos de hidrogênio e o hidrogênio, né, ele tem um próton no núcleo. Acho que na aula anterior eu estava revendo, eu falei assim que de os elétrons no núcleo, né? Mas assim, nós temos o núcleo do átomo e temos a eletrosfera. E na eletrosfera nós temos as camadas. Então, assim, não confundir núcleo com eletrosfera. Tá? E aí, revendo um pouco da aula, vi que a gente comete alguns erros, né? Quando está falando. Não fica mais espontâneo, aí começam os erros, né? Mas aqui no caso, nós temos aqui o hidrogênio, né, que é o elemento mais simples, nós temos o núcleo com um próton, geralmente um próton, né, nós temos também, como nós já vimos, né, os isótopos, o hidrogênio tem três isótopos, né, tem esse que é o mais comum, o hidrogênio com um próton e um elétron, e aí temos o hidrogênio com um próton e um nêutron, né, o deutério, né, com massa 2 e o trítio com dois nêutrons, né, e um próton no núcleo, né, mas o que caracteriza um elemento é o número de prótons. E aqui o hidrogênio mais comum, 99, mais de 99%, né, no universo de hidrogênio ou também na crosta terrestre, é o prótio, né, ou seja, com um próton no seu núcleo. Então nós temos um próton e um elétron aqui, tá certo? É, para o hidrogênio chegar a uma configuração de gás nobre, ou seja, a configuração do hélio, ele precisa de dois elétrons na camada de valência. Então, ou ele ganha um elétron, né, formando um hidreto, geralmente ele perde, já não tem muita coisa, ainda perde o elétron que ele tem. Né? Para moléculas orgânicas, o ácidos é o que mais acontece, ele perder esse único elétron que ele tem. Né? Já não tem nada, ainda perde o elétron. Mas, menino, e aí, nesse caso, quando ele se encontra com um não metal, principalmente outro igual a ele, então eles compartilham os elétrons. Os outros não metais são todos mais eletronegativos que ele. Então, na disputa, geralmente ele perde esse elétron dele para outro não metal, certo? Mas para um outro hidrogênio, ele compartilha o elétron. Então, cada um precisa de um elétron para ter uma configuração de hélio, né, de gás nobre, e aqui eles vão compartilhar. Então, agora esses dois elétrons pertencem a esse hidrogênio e a esse hidrogênio. Né? Então, está compartilhado e os dois agora têm dois elétrons, tá certo? E aí forma uma ligação simples, né? Para cada ligação, como eu falei anteriormente, é o compartilhamento de um par de elétrons, tá certo? A gente pode representar aqui essa ligação, né, com um traço, como eu já disse também, a representação de Lewis. Né? A gente representa com um traço, e aqui hidrogênio com uma ligação covalente com outro hidrogênio. E a fórmula molecular seria o H2, tá certo? Esse 2 aqui subscrito, né? Com o tempo vai ficar bem banal, mas assim é bom repetir, né, que o subscrito aqui corresponde ao número de átomos desse elemento dentro da molécula, certo? Se tem um número na frente nas equações, aí é quantas moléculas eu tenho, ok? Por exemplo, H2O, né, tem dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Né? Se não aparece nenhum número, significa que tem apenas um elemento, um átomo naquela molécula. Okay? Bom, ligação dupla, né? Nós temos o oxigênio que ele tem 6 elétrons na camada de valência. Então, se ele se junta com outro átomo de oxigênio, né, os dois vão precisar aqui, estão precisando de dois elétrons para completar o octeto. Né? E aí, nesse caso, eles vão compartilhar dois pares de elétrons, tá certo? Então, cada átomo de oxigênio entra aqui no compartilhamento com dois elétrons, formando duas ligações covalentes, certo? Vão compartilhar aqui quatro elétrons entre si.
Aí agora, se a gente contar, aqui está representando a camada anterior, mas o ideal é representar só a camada de valência, né? Nós temos aqui, ó, anteriormente 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Na última camada. E aqui o 6 também, o outro oxigênio. E quando eles compartilham, agora ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons na última camada, certo? E aí ele está com o octeto completo, ok? Essas duas ligações podem ser representadas por dois tracinhos, né? Então, geralmente, a, a fórmula estrutural, né, representada dessa maneira, e a fórmula molecular seria o O2. Então, o oxigênio na natureza ele nunca vai se apresentar como só O, né? Isso também tem que ficar claro para vocês. Aqui, hidrogênio, oxigênio e os halogênios são moléculas diatômicas homonucleares, ou seja, moléculas com dois átomos se apresentam na natureza de maneira simples. Eu não vou encontrar oxigênio com um átomo isolado de oxigênio. Ele sempre vai estar ligado a alguma coisa. E da maneira mais simples de encontrar o oxigênio é na forma do O2, certo? Então, molécula diatômica com dois átomos homonuclear, ou seja, homo de igual, né? Então, dois átomos iguais, ok? Bom, e aqui a ligação tripla, né? Então nós temos o nitrogênio, que tem 5 elétrons na camada de valência, então 5 ele vai precisar de 3 elétrons para completar o octeto. E aí, nesse caso, o nitrogênio na natureza, né, ele se apresenta como uma molécula diatômica homonuclear, né, N2, e aqui ele faz uma ligação tripla. Então o hidrogênio faz uma ligação simples, o hidrogênio faz uma ligação simples, assim como flúor, cloro, bromo e iodo, né? Formam ligações simples. O oxigênio forma ligação dupla, já o enxofre tem ligações complexas, né, entre si, né, mas assim, só o oxigênio que só vai se apresentar dessa maneira. O nitrogênio também. O fósforo não se apresenta também, ele vai se apresentar também de maneira complexa, que é da mesma família, né? Mas o nitrogênio ele se apresenta de maneira simples na forma de N2. Okay? Os halogênios a gente pode generalizar, mas os calcogênios e a família do nitrogênio a gente não pode generalizar para todos os elementos da família. Okay? Bom, aqui, por exemplo, na molécula de metano, né, nós temos o carbono com 4 elétrons na camada de valência e aqui o hidrogênio, né, é, com um elétron na camada de valência. O hidrogênio precisa de um elétron e o carbono precisa de 4 elétrons. Né? Então, como se fosse um Lego aqui. Né? Aqueles Lego, cada um tem uma quantidade certa de ligações que eles podem fazer de maneira simples. Né? Pode ser ter ligações mais complexas, mas de maneira geral, o carbono faz 4 ligações e o hidrogênio faz uma ligação. Ok? Então, aqui no caso, o carbono, né, ele vai fazer 4 ligações covalentes, né, como ele precisa de 4 elétrons, ele faz 4 ligações. Para cada ligação, ele é como se ele recebesse um elétron, tá certo? E cada hidrogênio vai fazer uma ligação simples, né? Então, agora o carbono vai ter 8 elétrons na camada de valência, e cada átomo de hidrogênio tem 2 elétrons na camada de valência, tá certo? Aí aqui no caso a gente pode representar, né, a fórmula estrutural, né, do metano. Isso aqui vai ser importante que depois a gente vai ver a forma geométrica, né, desse metano, para quem ainda não viu, né. Mas na geometria molecular a gente precisa saber também qual que é o arranjo tridimensional dessas moléculas. Né? Então algumas vão ser plana, mas outras ter um arranjo tridimensional. Precisamos fazer saber disso porque vai influenciar nas características dessas substâncias. Okay? E aqui a fórmula molecular seria o CH4, certo? Então, fórmula estrutural, e aí a gente vai saber como montar as fórmulas estruturais. Tem algumas regras para moléculas mais complexas, né? A fórmula estrutural e aqui a a fórmula química, né? Que a gente está chamando, a fórmula molecular, né? Que é da molécula.
Fórmula química, talvez os compostos iônicos, para a gente generalizar, né, seria a fórmula química. Então, aqui no caso, nós temos o caso da ligação covalente coordenada, né? Também foi muito conhecida como ligação dativa, né? Mas esse termo, né, saiu de uso já faz muito tempo, né? Alguns professores de ensino médio ainda usam, né? Essa setinha também aqui não pode ser representada dessa maneira mais. Não sei se algum exame de vestibular ou algum livro de ensino médio ainda tem isso, mas não pode representar com essa setinha, certo? Por quê? Porque a gente não sabe de onde que veio esse par de elétrons, ok? Mas de maneira simples, né, para a gente entender, né, como é que é a formação da ligação coordenada, né, o que a gente tem? A gente tem aqui o nitrogênio, tá certo? Ele precisa fazer três ligações, ele tem 5 elétrons na camada de valência, então o preto aqui, esses pontinhos pretos, são os elétrons da camada de valência do nitrogênio, tá certo? Ele precisa fazer três ligações covalentes para completar o octeto. E aí ele já fica com o octeto completo aqui se ligar com três átomos de hidrogênio, tá certo? Que seria a molécula de amônia, né? Então chamada amônia é a molécula, tá certo? Mas aqui o que pode acontecer? Se o NH3 estiver num meio, né, que tem H+, né, e esse H+, está precisando de elétrons, está precisando não só de um, mas de dois, que ele perdeu o elétron dele, né, como sempre, e aí ele está precisando, e ele é fortemente, é uma carga positiva, o H+. E ele é fortemente atraído aqui por elétrons, tá certo? O que vai acontecer? Como o nitrogênio tem um par de elétrons aqui sobrando, ele pode compartilhar com esse hidrogênio, com esse H+, tá certo? E aí ele faz essa ligação é realizada por ligação coordenativa, né? Ligação covalente coordenativa, ou seja, ele vai compartilhar um par de elétrons com um átomo que está precisando de dois elétrons, ok? Na realidade, essa molécula aqui é o amônio, né? O cátion amônio, e tem uma carga positiva aqui, tá certo? Bom, nós temos as exceções também às regras do octeto. Como eu disse, né, aqui o berílio ele pode formar moléculas, né? Então, o BF2, né, o fluoreto de berílio, ele forma moléculas, só que ele não consegue completar o octeto. Então, forma uma molécula estável, né, ligação covalente aqui, ó, com metal alcalino terroso, né? Forma uma ligação covalente, só que não completa o octeto. Ele tem aqui apenas, né, duas ligações, nenhum elétron sobrando aqui, e aí nesse caso aqui, ele vai ter apenas 4 elétrons na camada de valência, tá certo? E aí nesse caso ele não completa o octeto. Então, restrição na regra do octeto, né? Menos que 8 elétrons na camada de valência. Tem o boro também, fluoreto de boro, trifluoreto de boro, né, BF3, né, também é um exemplo da exceção aqui com menos elétrons na camada de valência. Número ímpar de elétrons, então radical livre, né, então, por exemplo, monóxido de nitrogênio, né, não tem, aqui ele tem, né, 3 elétrons, e aqui mais 4, 7 elétrons na camada de valência, né, então não consegue, se é ímpar, né, então é diferente de 8, tá certo? E aqui ele tem 7 elétrons na camada de valência, né, então tem menos do que 8 elétrons na camada de valência. Ou, em alguns casos, e isso aqui a gente vai analisar bastante, mais de 8 elétrons na camada de valência. Então aqui, por exemplo, o enxofre, né, hexafluoreto de enxofre, ele está com 12 elétrons na camada de valência, né? Então ele excede a regra do octeto, ok? Tem mais de 8 elétrons na camada de valência. Bom, características dos compostos moleculares podem ser encontrados nos três estados físicos, a temperatura ambiente, né? Por exemplo, a gente vai tentar fazer uma atividade com vocês, né, no final do semestre, né, com os halogênios, né? Então, e aí talvez vocês já começar a prestar atenção, né? A flúor e cloro, né, as moléculas diatômicas de flúor e cloro, está no estado gasoso,
né? O bromo, né, a temperatura ambiente está no estado líquido e o iodo no estado sólido, né? E começa a pensar por quê, né, que essas moléculas, né, têm mesmas características, né? E eu já dei uma dica no começo da parte um ali, né? Tem moléculas muito semelhantes, mas estão em estados físicos totalmente diferentes, né? Ou só temos três, né? Então, estados físicos diferentes, né? Pontos de fusão e ebulição geralmente inferiores a das substâncias iônicas, né? Ou seja, as interações são menores, a gente vai ver as forças intermoleculares, né? Dos compostos moleculares, né? Então tem os compostos iônicos e aqui, no caso, compostos moleculares, formados por ligações covalentes, tá certo? E aí, geralmente, essas interações são fracas, mas, por exemplo, o açúcar, né? Por que o açúcar está em estado sólido, né? O NaCl é porque é um composto iônico, mas o açúcar é um composto molecular e está no estado sólido, tá certo? Por que ele se dissolve bem na água ou no café? Tô tomando café aqui, vou tomar um pouquinho. É... Agora abriu um monte de coisa aqui. É... E assim, mas a maioria das moléculas, né, os compostos moleculares, tem um baixo ponto de fusão e de ebulição, né? Quando puras não conduzem corrente elétrica, né, nem no estado líquido, nem no estado sólido. Algumas substâncias conduzem corrente elétrica quando em solução, quando elas sofrem ionização. Por exemplo, o ácido, né? HCl é um ácido, é uma molécula, né? Mas aí quando coloca em água, né, se ioniza em H+ e Cl-. Né? Então, quando elas se ionizam, aí elas aumentam a condutividade de uma solução, certo? Bom, e o número de oxidação? O número de oxidação de um elemento num composto covalente é calculado inicialmente considerando-se que os elétrons compartilhados pertencem a um elemento mais eletronegativo, certo? Então, por exemplo, pegar aqui essa molécula orgânica, geralmente, né, o número de oxidação que eu vou tentar mostrar para vocês é calculado para moléculas orgânicas, né? Para os compostos inorgânicos, a gente tem algumas regrinhas para facilitar, tá certo? O cálculo do número de oxidação. Se eu não me engano, vocês precisaram disso para estequiometria, né? Usaram isso em estequiometria. Mas se quiserem, deixem lá o recado para eu aprofundar um pouquinho mais. Mas é muito legal, né? Aí eu acho que eu vou ter uma transparência que mostra isso exatamente, né? Aqui o nitrogênio, por exemplo, ele é mais eletronegativo que o hidrogênio e essa dobrinha aqui representa que eu tenho um carbono aqui. Então o nitrogênio é mais eletronegativo que o carbono e mais eletronegativo que o hidrogênio. Então nessa regra aqui, e aqui ainda está implícito um par de elétrons isolado, né? Então nesse caso aqui, né, se a gente fosse calcular o número de oxidação para o nitrogênio, né? No estado fundamental, a gente sabe que ele tem 5 elétrons na camada de valência, certo? Ele está lá na família 15, né? 5A ou a 15, né? E aqui no caso, ele tem 5 elétrons na camada de valência no estado fundamental. E se a gente fosse calcular quantos elétrons ele teria nessa molécula, ele teria aqui, né, 2 que ele roubou do carbono. Roubou não, né? Ele é o mais elétron mais poderoso e pertence a ele os elétrons por essa regra, né? The winner take it all. Aquilo, e ele é o winner, ele aqui é o ganhador, né? O ganhador pega tudo, rouba um monte. Aqui ele tem 2 elétrons aqui da ligação com carbono, 2 com hidrogênio e 2 com o outro hidrogênio. Então teria 2, 4, 6 e aqui mais 2 elétrons que não está explicitado aqui, por isso que é interessante a gente colocar os elétrons da camada de valência, né? Ou a representação de Lewis, que ele ainda tem um par de elétron aqui não compartilhado, né? Ou isolado aqui em cima, né? Se ele está fazendo só 3 ligações, significa que ele tem um par de elétron, né? Então aqui nesse caso ele está com 8, né? Por essa regra do número de oxidação. O estado fundamental ele tem 5,
e aqui ele está com 8, tá certo? Então, se ele está com 3 elétrons a mais, né, do que no estado fundamental, significa que ele tem o número de oxidação nessa molécula orgânica, né, igual a menos 3, ou 3 menos, né, o número de oxidação. Acho que é menos 3. Né? Geralmente a gente representa em algarismos romanos para não confundir com a carga. Então, o número de oxidação a gente representa com algarismos romanos. Né? No balanceamento de equações químicas, vocês precisam de número de oxidação. Mas geralmente a gente trabalha com compostos inorgânicos, né, no balanceamento, mas em alguns casos, na química orgânica, é preciso saber se uma molécula orgânica oxidou ou reduziu, certo? E é possível a gente calcular o número de oxidação. Okay? Bom, então aqui no caso é um fator. Depois eu vou mostrar mais profundamente como que isso ocorre, né, para a gente trabalhar com o número de oxidação dos compostos. Okay? Bom, na ligação metálica, né, como essa é uma definição da ligação metálica, né? Assim, é a última agora que a gente está vendo. Então, viu já a ligação iônica, a ligação covalente e a ligação metálica. Né? É a mais simples de entender, né? A gente não vai aprofundar muito, vai aprofundar um pouquinho mais no semestre que vem. E na inorgânica 2 a gente vai trabalhar com os metais de transição, né? Mas não com a ligação metálica em si, mas sim com compostos chamado complexos ou compostos de coordenação, que são compostos geralmente formados por metais, certo? Mas aqui no caso, a estrutura, e a gente vai rever isso o semestre que vem, né? A estrutura aqui no caso seriam átomos de metal, né, de baixa eletronegatividade. Ou seja, os elétrons que estão na camada de valência não estão muito presos ao núcleo positivo, porque tem uma baixa eletronegatividade, ou seja, uma baixa atração por esses elétrons. Então, o que, que vai acontecer? Na estrutura, esses elétrons estão praticamente livres dentro da estrutura. E isso vai dar a característica das propriedades metálicas. Eu vou perguntar para vocês o semestre que vem. Não sei se vai ser presencial, espero que seja, mas espero que também estejamos em condições para ter aulas presenciais. Né? Então, aqui, por exemplo, como os elétrons estão praticamente livres, um fluxo de elétrons, né, passa facilmente por essa estrutura, tá certo? Por isso que os metais têm alta condutividade elétrica, tá certo? Também tem os metais têm alta condutividade térmica, né? Como essa estrutura, né, se eu deslocar essa estrutura, são todos formados por átomos iguais e os elétrons, né, estão envoltos nesse mar de elétrons, né? Então, temperatura é a agitação dos átomos, como eu já falei anteriormente. Então, se nessa parte aqui, né, eu transfiro calor para essa estrutura, transferir calor é agitar a estrutura do material, tá certo? Eles começam a agitar. Quanto mais agitados, maior é a temperatura. E aqui, como essa estrutura é flexível, então facilmente eles vão se agitar. Então, facilmente eles ganham e perdem também calor, tá certo? Já que o calor é a agitação das moléculas ou das partículas envolvidas na substância, certo? Tem o brilho metálico. O brilho metálico é a interação que é diferente, né, da luz com esses elétrons, né? Então, a incidência de luz vai ter uma interação diferente com esses elétrons e por isso que os metais têm o brilho metálico característico, porque a luz interage diretamente com esses elétrons que estão praticamente livres na estrutura, ok? O que mais? Nós temos a ductibilidade e a flexibilidade dos metais, né? Ou maleabilidade dos metais. Aqui, se eu tiver uma estrutura iônica, eu tenho cátion, ânion, cátion, ânion, cátion, ânion. Se eu desestabilizar a estrutura cristalina de um composto iônico, né? Aqui o que está bem organizado, cátion e ânion, eu posso colocar em contato cátion com cátion e ânion com ânion. E isso vai haver uma repulsão e por isso que os compostos iônicos são cristalinos, né, e quebradiços.
Já os metais, se eu deslocar essa estrutura aqui, eu não mudo muita coisa, né? E por isso que eles são facilmente deslocados sem alterar a estrutura interna desses metais, ok? Então, essa característica desse mar de elétrons, né? Assim, como se fosse cargas positivas imersas no espaço de elétron, vai dar essa característica dos metais, tá certo? As propriedades metálicas. Bom, é uma ligação desorientada, modelo mar de elétrons, os cátions permanecem em um arranjo regular e estão cercados por um mar de elétrons. Acho que eu já expliquei, acabei explicando tudo, né? Grande movimentação eletrônica, boa condutividade térmica, elétrica e alta maleabilidade, ductibilidade, né? O que seria ductibilidade? Né? Seria a propriedade do material formar fios, né? Então os metais geralmente eles são dúcteis. Eu consigo formar fio com a maioria, com todos os metais, né? Consigo formar fios. Né? Aqui só um exemplo de estrutura cristalina. A gente vai aprofundar um pouquinho também em orgânica, né? Nós temos vários tipos de estrutura cristalina. Nós temos aqui a hexagonal compacta, né? Forma o arranjo mais simples que eu tenho uma esfera e eu consigo colocar ao redor dessa esfera, no máximo aqui, né, 6 esferas ao redor, né, como se fosse a colmeia, né, a colmeia das abelhas, né, ela é otimizada para ocupar o máximo de espaço, né, formando hexágonos. E aqui no caso, esferas também se organizam, né, de maneira o mais compacta possível, né, na forma de hexágonos, né. Essa estrutura aqui, depois a gente pode perceber que a gente consegue transformar ela nessa daqui, certo? Que é um pouquinho diferente, é chamada ABA, né? Essa A é igual a de cima, né? A primeira camada é igual à terceira camada. E se a terceira camada for diferente, um pouco diferente, nós teremos essa estrutura. Mas não se preocupem com isso agora, né? Não precisam gravar isso. Mas aqui a gente tem a estrutura dos metais, que pode ser hexagonal, compacta, pode ser aqui a cúbica, porque forma um cúbico, de face centrada, cada face tem um átomo, né? E aqui no caso a gente tem, ó, aqui está representada, né, a estrutura ABC, né, como formam os hexágonos, certo? E aqui no caso, cúbica, essa aqui é menos frequente, menos estável também, cúbica de corpo centrado, né? Mas não tão comum quanto essas duas, mas é provável também. E a menos provável, que é mais instável, mas acontece também, que seria a cúbica simples, okay? Que é só um cubo aqui, são 4 átomos em cima e 4 embaixo, que não é estável, né? Se eu colocar uma esfera em cima da outra, ela tende a se deslocar, né? Essa também não é muito estável, mas acontece também, tá certo? Então essa seria a estrutura cristalina dos metais, ok? Então aqui representando, né, ó, essa estrutura aqui é um pouco mais estável, e se tivesse, por exemplo, a cúbica, né, seria uma bolinha em cima da outra. E essa estrutura aqui, ela tende a se deslocar para cá, né, para ficar mais estável. Ela vai ficar mais estável formando triângulos e formando aqui hexágonos ao redor, né, 6 esferas ao redor de uma esfera, do que essa daqui, né? Formar isso, essa estrutura aqui, ela não é estável, tá certo? Essa aqui também ocupa menos espaço, né? Aqui, ó, tá vendo que esse triangulinho formado aqui é um triangulinho pequeno, as esferas são do mesmo tamanho, né? E aqui, ó, esse espaço deixado aqui é bem maior, né? Então a otimização de espaço aqui, formando hexágonos, né, é bem melhor do que essa estrutura quadrada, né? Então não é natural ser quadrado, né? Apesar de algumas teorias mais místicas falam que o quadrado é a estabilidade, né? Então, não sei se é, acho que o triângulo é mais estável, né? Bom, e aqui no caso as estruturas, a gente não vai se aprofundar muito, né? Mas essas esferas podem se arranjar aqui, né? Do tipo ABA, ó, esses três estão na mesma posição desse aqui, então a gente chama de AB, AB, AB infinitamente. E aqui as posições podem, aqui está nessa posição e essa está na posição invertida, né? Então, camadas infinitas de esferas formando hexágonos
mas aqui a gente representando só uma pequena parte aqui, né? Então essa aqui seria a hexagonal compacta e essa aqui seria a cúbica de face centrada. Ok? Ah, aqui tem passar um vídeo, mas acho que não é importante porque a gente vai rever isso em inorgânica 1. E aí precisamos saber disso, como é que é formado. Mas por enquanto é só informação. Ok? E aí o que, que vai ser importante para a gente, né? Dessas ligações químicas, né? Num primeiro momento, a gente vai analisar apenas ligação covalente, ou assim, daqui por diante, até o final do semestre, até fevereiro, né? Temos um mês, né, para trabalhar só com ligação covalente. O que que afeta nas propriedades das substâncias a visão microscópica da matéria, né? E aí a gente vai aprofundar isso em inorgânica 1 também, né? Aí na ligação dos compostos iônicos, na ligação iônica, como que afeta ponto de fusão, condutividade, solubilidade, velocidade das reações, reatividade, né? Reatividade química, né? Depois vamos aprofundar as ligações covalentes também e as metálicas com teorias de ligações mais sofisticadas, né? Que aí essas de inorgânica vocês não viram no ensino médio, né? É, mas por enquanto, né, esse semestre, nós vamos rever o que teoricamente vocês teriam que ter visto no ensino médio, né? Então, geometria molecular, forças intermoleculares e como que essas interações dessas moléculas, né, das compostos moleculares, influenciam no ponto de fusão, condutividade, solubilidade e velocidade de reações, né? Talvez velocidade de reações vocês vejam como que isso influencia quando vocês forem trabalhar com química orgânica, né, que vai ser com outro professor, mas principalmente aqui, como que vai influenciar aqui o ponto de fusão nesse primeiro momento, ponto de fusão e ponto de ebulição, né, conforme as forças intermoleculares de compostos moleculares, ok? Bom, então é isso, e aí depois a gente parte agora para estruturas de Lewis e temos para ver agora, né? Estrutura de Lewis, que posso no dedo, né? Estrutura de Lewis, legal. Geometria molecular e forças moleculares. E aí no final a gente tem uma atividade investigativa para vocês trabalharem, né? Com esses conhecimentos para resolver um problema, né? De propriedades, né, de uma substância, analisando a estrutura dessas substâncias. Ok? Então, até mais.